Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. O tema da nossa aula de hoje vai ser corrente alternada. Nós vamos ver como a corrente se alterna, como ela varia em relação ao tempo, tá ok? Então esse é o nosso estudo de hoje, é uma aula bem assim um pouquinho mais técnica, nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais no conhecimento elétrico, mas é assim, o conhecimento é um pouco mais profundo, mas é tranquilo, com calma nós vamos conseguir entender sem problema nenhum, tá ok? Então vamos lá, vou projetar aqui para nós começarmos aqui a estudar, para que a gente consiga entender legal aqui, tá bem? Então lá, corrente alternada. Corrente, nós já vimos, é o fluxo dos elétrons em um condutor, sem novidade. E o que é essa parte aqui? Alternada, é que ela vai alternar ao longo do tempo. Então essa é a diferença, né? Mas vamos falar da corrente contínua para nós entendermos aqui. A corrente contínua elétrica que estudamos, né? Que nós mais comum, ela não muda, ela não varia o sentido da corrente. Então ela está sempre ali uniforme, está sempre, né? Não existe uma variação ao longo do tempo. Nós temos o mais, que é mais, óbvio, e o menos, que é menos, óbvio também. Mas não existe uma variação ao longo do tempo. Ela é uma, como o próprio nome diz, uma tensão contínua. Não existe uma variação. O polo positivo sempre será o polo positivo e o polo negativo sempre será o polo negativo. Então não há variação, não muda, né? Aqui, ó, a corrente alternada, ela vai mudar os seus valores de acordo com o tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, ela vai de mais, um pico de mais e um pico de menos. A corrente alternada, a corrente contínua não, perdão, ela ia contínua, daí o nome contínuo. Essa corrente alternada, ela alterna, aí o nome alternada, perfeito? Então, percorre os condutores nos dois sentidos. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós temos aqui o máximo positivo e o máximo negativo. Então nós temos lá um pico que ela vai chegar ao máximo positivo e depois ela começa a cair. Então nesse momento aqui nós temos o zero, né? Nós temos o zero aqui. Então, nesse momento aqui, é o máximo positivo. E este momento aqui é o máximo negativo. Mas numa rede, isso acontece 60 vezes por segundo. Quer dizer, é imperceptível. Nós não conseguimos. Essa variação que passa do mais para o menos, para nós é imperceptível. E aqui é o zero. Então, ele sai do zero, né, na monitoração, vai lá até o máximo positivo e depois começa a cair até o máximo negativo, passa pelo zero e aí vai acontecer isso sucessivamente, né, enquanto a rede estiver ligada. Então, mas o tempo, né, o tempo é muito rápido, por isso que para nós é imperceptível. Já na corrente contínua, não. Na corrente contínua, o que nós tínhamos na corrente contínua? Nós tínhamos algo assim, que não tinha variação, não tinha, ela não trocava, mais é mais, menos é menos, pronto, acabou. Aqui não, o mais, o mesmo, né, o mesmo que é mais, vira menos, só que muito rápido, 60 vezes por segundo, é muito rápido, é muito rápido, perfeito? Então por isso que é imperceptível, mas isso em relação ao quê? Em relação ao tempo, vai passando o tempo, mas, vou voltar aqui, vai passando o tempo, então zero mais menos, né? Volta para o zero, vai para o mais, volta para o zero, mas isso é uma velocidade muito grande que é imperceptível para nós, perfeito? Só, então, realmente
aumenta, certo? Vai aumentando a corrente, olha lá, e ela vai diminuindo. Então tem um pico, né? Imagina lá uma montanha-russa, está lá em cima, está subindo, chegou no topo, começa a descer. Inverte e cresce. Perfeito? Então ele inverte e cresce no sentido negativo. Aí ele depois decresce. Então, é aquilo que eu falei para vocês, sai do zero, máximo positivo, passa pelo zero novamente e vai lá no, né, o máximo negativo e volta para o zero novamente. Então vai fazendo essa a senoide aí que nós conhecemos. Isso sempre, né, levando em consideração em relação ao tempo. É o tempo que vai determinar. Então vamos entender aqui. O que vai acontecer aqui? Que nós temos o máximo tempo, ó, esse tipo de corrente é a mais utilizada. Por que ela é mais utilizada, a corrente alternada? Que a perda é menor, a transmissão é relativamente mais fácil com a corrente alternada, perfeito? Então, como ela alterna de mais para menos, ela é bem mais utilizada e gera um campo eletromagnético maior. E quando nós formos trabalhar com motor, quando nós formos trabalhar com todo equipamento que for girante, né, que tenha a indutiva, então essa a corrente alternada é melhor. Então, o que está acontecendo aqui? O que ele está mostrando para nós aqui? Que esse ciclo ele vai ser repetitivo. E quando que é o ciclo? O ciclo é justamente aqui, esse ponto aqui, né? Esse ponto A e B, é a reprodução, né, disso daqui, né, que vai acontecer aqui para frente, aqui nesse semiciclo só tem a metade, mas o que aconteceu em um vai acontecer em outro. O ciclo todo, um ciclo, é quando ele atinge o máximo positivo, o máximo negativo e volta ao zero. Então ele sai do zero, sobe lá até o máximo positivo, passa pelo zero e volta novamente ao zero, volta novamente na origem, no ponto de origem, no ponto de saída. Então, este é o ciclo, O ciclo é quando ele, né, a senoide, ela se completa, vamos dizer assim, né? Então, ela fez o caminho e voltou na estaca zero, né? Se você analisar aqui, né, essa daqui e essa daqui, aconteceu a mesma coisa, né? Então, quando ela saiu do zero, mais e veio lá para o menos, passou pelo menos e voltou no zero, isto é um ciclo, perfeito? Bem, o número de ciclos é 1 segundo e a frequência da corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? Nós vamos acontecer em 1 segundo, vai acontecer um ciclo. Então, não é tempo, né, que você olhar, poxa vida, é muito rápido, né? Então, isso vai acontecer 60 vezes pela frequência da rede elétrica. Quer dizer, em um segundo, ela fez 60 vezes, que é o Hertz, né? Que é a frequência da rede. Então, poxa, é muito rápido. Por isso que é imperceptível, porque se nós analisarmos, então esse ponto aqui, ó, é zero. Esse ponto aqui é zero de tensão. Então, se você tivesse numa rede, a capacidade, se você fosse, né, nem sei, mas se você tivesse a capacidade, quando o ciclo sobe e ele estiver descendo, se você encostasse ali, naquele momento é zero, mas é impossível de fazer isso, não dá tempo, né? Porque a variação é muito rápida, ele passa pelo zero muito rápido, mas naquele momento que ele subiu e que está passando pelo zero, é zero, se fosse volts, né, ou tensão corrente, mas naquele momento é zero, mas é muito rápido. Então ele se torna quase que imperceptível essa passagem do máximo positivo para o máximo negativo, né? Perfeito? Então,
não tem como nós percebermos aí, para verificar essas ondas aqui, é só com osciloscópio, um equipamento apropriado que vai enxergar essa corrente aqui, para que faça essa onda que ele enxergue e tal. Mas é um equipamento, né, sofisticado, vamos dizer assim. Não vai ser um multímetro que nós vamos chegar ali, vamos conseguir medir, conseguir verificar essa ciclagem da rede, alguma coisa nesse sentido. Não. Existe aparelho? Sim. São osciloscópios, são aparelhos um pouquinho mais, vamos dizer assim, que tem a capacidade de ver essa, né, de enxergar essa variação dessa senoide, tudo certinho. Tem como medir, tem como fazer, tem como mensurar isso daí sem problema nenhum. Mas, como eu disse a vocês, com equipamento apropriado, mais sofisticado, né, com uma sensibilidade muito maior. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui. A unidade de medida da frequência é o Hertz, um ciclo por segundo. Então vamos entender o que está querendo dizer aqui. Bem, nós temos lá o máximo e a frequência. Então, o que acontecer em um segundo, nós vamos ter o Hertz. Hertz é essa parte aqui que está mostrando para nós aqui em um segundo. Então, em um segundo, esta senoide ela vai variar 60 vezes. Que no caso, na nossa rede, são 60 Hz. Então, se nós pegarmos, por exemplo, isso aqui no Brasil, no 60 Hz. Então, no Brasil, é 60 Hz. Na Europa tem 50 Hz. No Paraguai, que é um país nosso lado, nosso vizinho, né? E ali tem uma coisa até muito interessante. A usina de Itaipu fica na divisa. Então, pelo Rio Paraná ser na divisa, a produção de energia, então, tem direito a essa energia, 50% do Brasil e 50% do Paraguai. Como o Paraguai não gasta, tá, só um detalhe, deixa eu abrir aqui um parênteses. No Brasil é 60 Hz, no Paraguai é 50 Hz. Então, essa ciclagem da rede, ela não conversa uma com outra. As duas têm que ser 60, não, por exemplo, a ciclagem da rede do Paraguai não conversa com a ciclagem da rede do Brasil. Não dá, porque lá é 50 Hz, aqui é 60 Hz. Então, lá vai acontecer, isso aqui vai acontecer 50 vezes em um minuto. E aqui acontece 60 vezes em um minuto. Então, o ciclo da rede é diferente. Como o Rio Paraná está na divisa, o Paraguai tem direito a 50% e o Brasil tem direito de 50% dessa energia gerada. Como o Paraguai não gasta a energia dela em 50 Hz, acontece uma coisa muito interessante. Então, essa energia os 50% vai para o Paraguai a 50 Hz, eles têm um excedente que eles vendem para o Brasil a 50 Hz. Em Foz do Iguaçu tem uma subestação que recebe essa tensão em 50 Hz, que não é padrão do Brasil, não é comercial no Brasil. Lá eles transformam em 600 volts em corrente contínua, com tristores enorme, volumoso, e manda essa energia em corrente contínua até São Roque. Quando chega lá, saiu do Paraguai em 50 Hz, transformou em corrente contínua. Corrente contínua não varia, não tem, essa ciclagem não tem. Quando chega em São Roque, eles transformam novamente em corrente alternada, porém em já 60 Hz. Aí ela se torna comercial para o Brasil, injeta no sistema e tudo mais. Mas não daria para pegar esses 50 Hz, né, do Paraguai e jogar aqui no nosso sistema, porque não casam, a senoide, a ciclagem da rede não casam. Então, por essa razão tem que fazer essa transformação aí, perfeito? Então lá foi um dos primeiros casos de linha de linhas de transmissões, né, em corrente contínua. Então, mas é bacana, é interessante. Quem tiver a oportunidade de dar uma pesquisada aí, que é muito interessante. É muito interessante a forma, né? Vai lá 50 Hz,
Aí eles não usam e volta o excedente, vende o excedente. Aí esse excedente está em 50 Hz, está em 50 Hz, você não consegue comercializar, porque está em 50 Hz, você tem que transformar novamente em 60 Hz. Tá? É muito interessante, é uma parte bem interessante aí da engenharia elétrica, perfeito? Mas vamos dar sequência aqui no nosso. Então nós vimos que em um segundo isso acontece 60 vezes por segundo. Então você vê, é muito rápido, é rápido demais. Então vai acontecer entre sair do zero e no máximo, e de passar pelo zero novamente, e no máximo negativo e voltar, vai acontecer em 60 vezes por segundo. Então é, né, uma velocidade astronômica, né? Não dá para a gente, seria imperceptível na hora que passa pelo zero. Bem, aí o tempo 5 Hz, perfeito? Ele está mostrando aqui a frequência, a frequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu... Aqui ele está dizendo, ó, se isso acontecesse, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele pegou um tempo de 1 segundo. Quantas vezes saiu do zero e voltou no zero novamente? No caso aqui, 5 vezes, ó. Uma, 2, 3, 4. Mas quantos intervalos, ó? Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, 4 e 5. Então, no caso aqui, quantos hertz nós temos aqui? Nós temos 5 Hz, porque no tempo de 1 segundo, ele variou 5 vezes. Se ele variasse 10 vezes, se ele variasse 20 vezes, em 1 segundo, que é o tempo mensurado, então é a quantidade de Hertz. Como eu já disse para vocês, adiantei aqui, na nossa rede, quantas vezes são? São 60 Hz. Em 1 segundo, esse ciclo vai se completar 60 vezes. Neste exemplo, para nós entendermos aqui o que é o Hertz, né, esse daqui variou 5 vezes em 1 segundo, tá ok? Mas esse é só para ter um entendimento aqui da situação. Então, aqui nós temos também, olha só, o que vai acontecer aqui. Tá, vou deixar aqui o tempo. Este é o período gasto, né, o período, né, é o tempo gasto para completar. Ele está aqui, ó, ele está saindo do zero e ele está voltando para o zero. Esse é o tempo, o que é o período, né, do tempo? É o período que ele está saindo e fazendo, né, o seu caminho, percorrendo, formando uma senoide. Deixa eu só fazer um detalhe aqui para a gente só ficar claro aqui. Aqui, tudo isso daqui é uma senoide. Aqui é uma senoide. Então, se nós pegarmos, eu sou péssimo em desenho, tá? Mas vamos tentar aqui dar um exemplo. Se nós pegarmos aqui, esse daqui, então, à medida que o tempo vai passando, você vai esticando, né? Mas na realidade, se nós trazermos essa parte para cá, pelo outro lado, então, ó, ele está subindo, ele está descendo, correto? Imagina aqui que são duas laranjas. Essa daqui é a parte superior da laranja. Nós cortamos a laranja no meio. Vamos lá e cortamos a laranja no meio. E pegamos uma parte e colocamos, né, dividimos ela e colocamos a parte de baixo e a parte de cima da laranja. Então essa daqui seria, né, cortamos a laranja no meio, a parte de cima, essa daqui é a parte de baixo. Se nós voltarmos esta parte de baixo para cá, ela vai acontecer isso aqui. Esse daqui é laranja, não é ovo de Páscoa não, né? Então, alguém vai falar, parece mais um ovo de Páscoa mas que eu estou gravando aqui na semana após a Páscoa. Mas então, por que você tem essa senoide? Porque as máquinas, um gerador, por exemplo,
você vai ter um gerador que vai ter isso, as bobinas estão aqui acomodadas aqui, né, nessa parte, né? Opa, vamos pegar do lado aqui. Então, a senoide, se nós pegarmos ele aqui, pegar um transformador e fazer isso, um gerador, então essa parte aqui, essa parte é esta parte aqui, ó, entenderam? E esta parte aqui de cima é essa parte aqui. Então, o zero do transformador, de um gerador, por exemplo, do ponto, que é esse ponto aqui, ó, ele está aqui. Então, ele vai percorrer, a senoide, ela vai percorrer aqui, máximo positivo. Como o tempo está passando, então essa parte de baixo, né, imagina assim, né, a laranja, então a laranja está aqui. Aí, à medida do tempo vai passando, o que essa laranja vai fazendo? Ela vai fazendo assim. Então, nesse caso aqui, quando você vê a senoide dessa forma, é a representação de algo, vamos dizer assim, de um motor. Vamos pegar o motor, é mais fácil de entender. Se você abrir o motor, tal, tirou o rotor de dentro do motor, tal, quando você olhar, você vai ter algo, né, assim, né? Você vai ter algo, né, assim, né? Do motor. Imagina dessa forma. A carcaça do motor, ela é redonda. Ela é redonda. Então, a senoide é o ponto que ela partiu daqui, ela foi aqui na parte de cima e ela começa a voltar para cá. Mas como eu disse, como é o tempo, ele vai dar essa impressão que ela abriu, mas na realidade, essa parte aqui é quando a tensão corrente, ela está nessa parte aqui, que representa essa parte aqui de cima. Essa parte de baixo aqui, ó, essa parte de baixo é justamente essa parte aqui. Mas como é ao longo do tempo, ele fica esse negócio meio que esticado. Dá a impressão que ela está esticando, mas esse esticando, na realidade, o que é? É o estator, que saiu daquele ponto do estator, certo? Então, imagina assim, ó, saiu aqui, aí ele vai voltar. Como o tempo foi passando, essa senoide ela fez assim, ela meio que acomodou ao longo do tempo. Mas se nós pegarmos aqui, nós temos essa senoide aqui, e se desenrolar, por exemplo, essa parte aqui que é laranja, né? Se nós voltássemos o ciclo que ela fez, na realidade ela fez esse caminho aqui dentro de uma máquina. Perfeito? Então, por que acontece que fica assim? Por causa do tempo, que à medida do tempo vai passando, se nós pegássemos essa corda aqui, ó, e voltássemos e colocássemos num gerador assim, ela percorria este caminho. Perfeito? Então, o que é essa senoide? É o caminho que ele está fazendo dentro de uma máquina. É esse o caminho que ele está fazendo. Então, o caminho de cima, o máximo positivo, aí depois ele vira o máximo negativo. Uma circunferência é o resultado de uma circunferência. Se nós pegarmos uma circunferência lá, traçar ela e depois abrir ao longo do tempo, aí vai acontecer essa senoide. Se você observar, ó, aqui é zero e aqui é zero. Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Sai do longo do tempo e volta. Perfeito? Essa é uma senoide. E lembrando, né, eu acho que para ficar claro, que na corrente contínua isso não acontece, que na corrente contínua ela é, né, direta, não existe essa variação ao longo do tempo, tá ok? Então tem tempo, F1, opa, então nós acabamos aqui. Então pessoal, esse daí é o conhecimento, né, que eu queria passar para vocês a respeito de corrente alternada.
contínua, não varia ao longo do tempo. Corrente alternada, ela se alterna em relação ao tempo. Então, corrente contínua, polo positivo, sempre polo positivo. Polo negativo, sempre polo negativo. Corrente alternada, não existe o polo positivo e o polo negativo. Por quê? Porque ele alterna. Ora ele é um polo positivo, ora o mesmo ponto é um ponto negativo. Tá? Diferente da bateria. Bateria lá nós temos lá na bateria, o que tem na bateria? Corrente contínua. Perfeito? Não, nós temos corrente alternada nas distribuições. Nas nossas casas, por exemplo, corrente alternada. Perfeito? Muito mais comercial, mas é mais fácil, né, de distribuir essa tensão. Se fosse corrente contínua, seria mais difícil. Tá ok? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, corrente alternada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, né? Um like aí, para a gente fortalecer o nosso canal aí e manter nessa trajetória. Um abraço, até mais e até a próxima. Tchau, tchau.